Olá, bem-vindos ao OnCast, o podcast da OnTV. Eu sou Roger Santos Lely Marques. e é um prazer imenso estar com vocês aqui de novo, toda sexta-feira, com novos episódios. E hoje nós vamos ter uma convidada super especial, parceira da OnTV, que daqui a pouquinho a gente vai falar quem é. Mas primeiro, roda a vinheta! Shhh. E hoje estamos aqui com a nossa parceira, amiga, querida, Thalita Bendilatti, da Connection Accounting. Falei certinho? Certinho. Seja bem-vinda. Thalita. Que bom ter Bem-vinda, você com a Thalita. gente. A Thalita vai compartilhar muitas coisas conosco. Fica ligado aí. Mas antes disso, deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. A gente está percebendo que muitas pessoas estão assistindo, mas não estão se inscrevendo. Para você receber a notificação, também tem que ativar o sininho, que assim você vai saber a cada novo episódio, tá bom? E nós somos muito gratos a quem está aqui conosco, acompanhando cada episódio e conhecendo essas histórias desses parceiros, desses clientes incríveis aqui, que fazem a diferença em Orlando e que estão conosco na OnTV. Gratidão, Thalita. É um Obrigado, prazer, seja gente. bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Thalita, fala pra gente um pouquinho de que lugar do Brasil você é. Então, eu sou de São Caetano do Sul, Caetano. São Paulo, grande ABC paulista. Nasceu lá. Nasci em São Bernardo, pertinho, né? Mas desde que nasci, eu sempre morei em São Caetano. E, pois é, minha família todinha de São Caetano. Bendilatti. Será que é Não. alemão, é polonês? Não. Bendilatti, eu acho que é bem italiano, né? Pois minha família, da parte do meu pai, é italiana, né? E vieram do sul da Itália. Ah, vieram do aí, sul da Itália. é. Quem? Teu vô ou uma Teu. geração anterior? Foi o meu bisavô. Bisavô que veio da Itália. Mas eu perdi meu pai muito cedo. Eu tinha só 7 anos. E aí, meu pai também perdeu o pai dele cedo. Uhum. Com, acho que uns 14 anos, mais ou menos. sim. Então eu tive muito pouco Não contato. conheceu, assim, a família. Toda a dos família tá lá ainda? Os Não. familiares? No Brasil? Uhum. Sim. Sim, eles estão lá no Brasil ainda, minha família inteira. Só veio eu mesmo, a doida da É família. mesmo? Tu é a doidona da família? Eu sou a doidona da família. Que legal. Pois é. Thalita, e você estudou sempre lá em São Paulo, sempre morou em São Paulo. Sim. E lá você chegou a trabalhar nessa área, fazer alguma coisa? A gente já vai falar mais sobre isso, sobre o Aham. trabalho da Thalita aqui, gente, a É. empresa da Thalita. Mas como que foi a tua história de estudos e de trabalho no Brasil? Bom, não tem nada a ver com o que eu fazia, que eu faço agora, né? Então, começou. Bom, quando meu pai morreu, meu pai era do Rotary Club. Ah, ele era do Rotary. E lá em São Caetano a gente tinha uma escola rotariana. Uhum. E aí eles têm uma certa cultura, né? De que o mais velho, o filho mais velho da família ganha a bolsa 100%. Então, eu estudei no colégio rotariano desde que eu nasci até quando eu me formei no ensino médio, né? E aí, quando eu saí da faculdade, da escola, eu não sabia o que eu queria fazer. E aí, eu fui pra fazer cursinho. E eu, mesmo no cursinho, não sabia o que eu faria. Pra mim, Tu tava na estudando pra passar o verdade, vestibular, eu tipo queria assim. passar o vestibular, mas assim, vou pegar um ano e vou decidir. Sabe o vamos ano ver. sabático Sim. da vida? A Mas gente fica naquela assim, e agora? Exato. O que eu faço? eu não sabia. Então, na verdade, eu sempre tive vontade de fazer medicina. Porque o meu pai era farmacêutico, então eu sempre tive essa coisa de Área da querer saúde. cuidar. Só que quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu apliquei pra ser jovem aprendiz, Uhum. sabe? É um programa do governo onde você começa a estudar. Você estuda um dia na semana e os outros dias você é part-time, né? Você acaba trabalhando. E aí eu fui trabalhar numa clínica de hemodiálise. Só que o que aconteceu? Até engraçado Posso ver essa. sangue. Não, é até engraçado essa história, porque eu comecei a fazer aplicação, né? Naquela época eu tinha 15 anos, por aí. Uhum. E fiz a aplicação, e quando eu fiz essa aplicação, tava escrito a clínica de nefrologia.
E aí eu falei, mãe, eu vou ser contratada pra uma clínica de nefrologia. Como é que eu vou lidar com a pessoa morta? Eu tenho pavor. Só que assim, não tem nada a ver. Eu achei que era necrologia, né? Não sei. E você falou agora na Eu hora. também, na hora E eu é também necrologia que fala? Também não sei se existe essa palavra. Mas assim, eu, na hora, Associou, eu associei com... Eu vou pegar, vou ter que mexer com pessoas mortas. Eu vou ter que ver todo dia, caixão. Não é pra Nossa. mim. E aí, o doutor... quando eu fiz a inscrição, ele me ligou, só que eu tava super animada de começar a trabalhar. Uhum. Era meu primeiro emprego. Imagina, ganhar R$ 350 por mês. Uau. Nossa, imagina. Lembro Naquela de mim, época, também eu foi falava, assim. "Meu, eu tô assim, rica, vou ficar rica, vou pagar." Tô rica! E aí eu peguei, fiz a entrevista por telefone e eles me chamaram pra ir lá. E quando eu cheguei lá, eu falei, ufa, não é necrologia, é nefrohemodiálise, rins, tudo mais. E aí eu fiquei 2 anos da minha vida trabalhando lá na parte administrativa, né? E, gente, aprendi muita coisa lá. Só que eu gostava demais da medicina, mas eu não gostava da parte, tipo, de ver sangue, vômito, ter que, sabe? Aí eu ficava muito triste, eu me apegava muito aos pacientes. Então, quando eu pensei em fazer medicina, eu queria ir mais pra oncologia, pra essa parte, assim. Mas era uma parte muito triste, né? Uma parte muito delicada. Muito E eu não sei lidar muito com emoções, assim, imagina. E aí, até dentro da própria nefrologia, chega a ser um pouco triste, porque as pessoas ficam lá por muito tempo, dedicam um tempo muito grande da vida delas fazendo o tratamento. E as pessoas, assim, vivem normalmente, vivem super bem, mas tem aquela parte, né, do sofrimento, da rotina, E normalmente uma pessoa que para de fazer hemodiálise não é porque se curou, né? Então, tem muita gente que consegue o transplante, mas o que é triste é que demora muito tempo, Anos, né? fica na fila do SUS por muitos anos, pessoas muito novas, né? Ah, E muitos que não chegam no final da fila do transplante. Não, de jeito nenhum. A maioria. E muita gente, né, que eu, na verdade, descobri muita coisa na nefrologia. Muita gente com diabetes, muita gente com pressão alta, tudo mais, que vai, por exemplo, amputando as partes do corpo. E aí tem infecção generalizada. Claro, eu tô falando, não sou médica, não tive formação nisso, foi só do que eu acompanhei lá, né? E, enfim, e aí eu tinha essa vontade de fazer medicina, mas a minha mãe também não tinha condições nenhuma, porque eu perdi meu pai muito cedo, né? A gente tava conversando aqui antes de começar o podcast, mas eu Tinha que perdi meu idade pai. mesmo? Eu tinha 7 anos. 7 anos. Então, somos 3 irmãos, né? Eu tinha 7, meu irmão 6 e minha irmã 2. Uau. Como foi? Foi por doença, alguma coisa Foi. O meu pai, eu não sei exatamente que ano que foi da vida dele, mas naquela época, vamos dizer, sei lá, talvez uns 10 anos, 5, 10 anos antes de eu nascer, meu pai sofreu um acidente. Eu acho que era um acidente no ônibus, alguma coisa assim. assim? E ele perdeu muito sangue, teve que colocar pinos na perna dele. E aí, naquela época, como era coisa muito rápida, ele precisava de uma transfusão de sangue muito rápida. E nessa transfusão, um amigo dele doou esse sangue pra ele e tinha hepatite C. Uhum. Mas na época, eu acho que não tinha essa tecnologia, esse acesso que a gente tem hoje em dia, né? Pra saber se a pessoa tem ou não tem algum Fazer tipo de vários doença. exames hoje, né, pra poder... Exato. E como era uma coisa que precisava urgente, né? Então, ele acabou contraindo não, Deus me livre. Ele contraiu hepatite C. Uhum. E aí, quando ele sempre... Quando ele perdeu meu avô, muito novo, ele sempre também fumou muito, bebeu muito, né? Aquela época... Sim, Era uma era o época normal. era chique, super né? bonito, Não era se falava super... dos malefícios, nem se sabia dos malefícios. Não, era moda, né? A moda que nem agora cigarro eletrônico, essas coisas. A propaganda de esporte, de vida saudável, era de cigarro. Né? Exato. Eu passei por isso com a minha mãe. Jura? Pois é, e aí o meu pai, ele era alcoólatra, ele não tomava água, ele tomava bebida o dia inteiro, era cerveja atrás de cerveja, atrás de cerveja. E aí, também vários maços de cigarro por dia, né? E aí,
chegou um momento que ele teve cirrose. Entendi. Então, o último ano da vida dele, quando eu tinha 7 anos, eu já estava indo para o ensino fundamental. Passei muito tempo com a minha mãe, levando meu pai nas consultas, né? Então você acompanhou todo o Eu processo. acompanhei todo o processo de meu pai parar no meio da. A minha mãe deixando o carro no estacionamento, ele parando no meio da rua, vomitando muito sangue, porque já não tinha mais. Era uma hemorragia interna muito grande, né? Eu acho que ele já tinha tudo corrido dentro dos órgãos dele. E ele não queria se tratar. Ele, por ser farmacêutico, ele conhecia de cor salteado todos os remédios. Então, minha mãe pegava os remédios assim, tirava tudo das caixinhas, né? E colocava, misturava na mão dela assim e dava pra ele. Aí ele falava: esse eu vou tomar, esse eu vou tomar e esse não, porque esse daqui tem isso, esse daqui é aquele, sabe? Uhum. De pegar a ampola, sabe, de injeção e tomar pela boca. Então, assim, foi um momento muito ruim da minha vida, quando ele morreu. E aí, ele acabou falecendo, foi em 2001. Eu tava na primeira série. E a minha mãe se dedicou a vida dela inteirinha pra cuidar da gente. Então, imagina só, 3 filhos, pequenininhos. Uma de 2 anos, outro de 6, outro de 7. Tudo bem que lá no Brasil tem uma rede de apoio, né? Mas Sim, mesmo mesmo assim. E a minha mãe ficou com 2 farmácias pra gerenciar, administrar. Então, eu tinha essa vontade de fazer medicina, só que eu não sabia exatamente o que fazer. Minha mãe não podia me ajudar porque ela era sozinha, não tinha dinheiro. E eu falei, quer saber? Então, eu vou fazer 1 ano de cursinho pra Cursinho. pensar o que eu vou fazer. Pelo menos tá né? estudando, Tá certo. se preparando. Exato. Pensei em fazer, como é que fala? Alguma coisa internacional, eu esqueci o... Ah, é, tipo, pra diplomacia, coisa assim. Esqueci o nome agora também. Alguma coisa internacional. Eu esqueci o nome. Depois a gente lembra. Bota aí o nome nos comentários, por gente. favor. E aí, quando eu saí da faculdade, minha mãe me pressionou demais. Falou, não, é um absurdo você fazer cursinho. É um absurdo. E meu primo, ele era um pouquinho mais velho que eu. Ele também entrou comigo pra fazer o cursinho mas ele já sabia o que ele queria. Ele queria fazer engenharia. Enfim, e aí a minha família inteira de engenheiros, meus tios todos engenheiros, tudo mais. Eu tinha faculdade Mauá, não sei se vocês conhecem São Sim, ouvi Caetano. já ouvimos falar Mas assim. Mauá, o Instituto Mauá, assim, é um dos Sim, melhores, é renomado, muito né? bom, Renomado. muito renomado, sim. E aí, falei, quer saber? Eu gosto muito de matemática, já que a minha mãe tá me pressionando demais. Eu vou fazer, então, a faculdade de engenharia. E aí, eu fiz o primeiro ano, fiz o segundo ano, só que eu adorava engenharia, mas eu não me via, sabe, participando, trabalhando com engenheiros, não me via na área da Engenharia construção. civil. Eu até pensei em fazer produção, mas eu também não me via dentro do ramo alimentício. Eu não me via como engenheira, entende? Eu me via sendo dona de uma construtora, mas não sendo uma funcionária de uma construtora, né? Ou trabalhando em grandes corporações. Eu não me via Inclusive de nesse. capacete. Não, de jeito nenhum. Não, eu não me via nem sentada num escritório, sabe? Como os meus Aquela amigos se dinâmica, viam, né? trabalhavam, entende? Tinha muitos amigos que já estavam trabalhando na área e eu falava, gente, eu não quero fazer isso. Mas eu gostava demais da matemática, eu gostava demais, assim, dos desafios, entendeu? E aí, uma coisa engraçada, assim, né? Pausa pra também uma curiosidade. O meu avô, por parte de mãe, como meu pai morreu, eu fiquei muitos anos com o meu avô, com a minha avó. E que foi uma referência ali masculina Sim. pra você, né? Depois... Sim, mas era uma referência do que eu não queria fazer da minha vida. Entendi. Ele é Referência. advogado, contador e administrador. Ele fez 3 faculdades. Uau. Então, assim, de final de semana, era sentada com ele no escritório dele, na casa dele, vendo livrinhos de gramática, vendo, sabe, essas coisas, né, que um advogado adora, que um contador adora, tudo mais. Então assim, eu tinha um abuso muito grande da parte, tipo, contábil, administração, não sei o que, então eu não queria, de jeito nenhum.
E aí, o que aconteceu? Eu fiquei esses 2 anos na engenharia, não tava me adaptando. Falei pra minha mãe, mãe, quero fazer medicina. Eu realmente quero fazer medicina. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Eu falei, então tá bom. Então eu vou para os Estados Unidos com meu marido, com meu namorado na época. Uau. E aí, Você tinha que idade nessa época? 21. Bem novinha. É. Então assim, pensa só, uma pessoa que nunca tinha vindo pra cá. Nunca. Nunca tinha vindo nem na Disney. A minha família também não tinha vindo pra cá. Ninguém tinha visto. Ninguém da minha família tinha visto, nem nada. Eu falei, quer saber? Meu cunhado resolveu vir pra cá pra ficar um tempo. Minha sogra comprou um apartamento aqui, né? E eu falei, quer saber? Então vamos ficar um tempinho lá. Eu queria estudar, eu sabia que eu queria estudar, mas, Sim. né? Eu vou aprender inglês. E aí eu fiquei 6 meses aprendendo inglês. E eu falei, quer saber, vou pra faculdade. Nem falava inglês direito, vou fazer faculdade. E aí, a gente não sabe também o que queria fazer de faculdade. Então, você escolhe um curso mais, tipo, abrangente, né? Você escolhe, eu escolhi, por exemplo, business, né? Falei, quer saber, eu vou fazer E administração. você fez aqui daí? Aqui. Business é o mesmo que administração de empresas. Tipo, administração, exato. E aí eu comecei a ter algumas matérias, assim, que pra mim foram super interessantes, tipo business law, comecei a ter contabilidade, sabe? Eu comecei a me apaixonar realmente pela contabilidade. E assim, eu comecei a fazer aquela linkagem do meu amor, da minha aptidão a números, cálculos e tudo mais, na área contábil, né? E aí eu resolvi fazer faculdade de contabilidade, né? E coisa que eu falei que eu nunca ia fazer na minha vida, né? Como a gente muda. Nunca, tá? Nunca. Nunca diga nunca. Nunca diga nunca, nunca. Enfim, e aí eu fiz a faculdade de contabilidade aqui. Eu trabalhei por um período num escritório de contabilidade aqui também. E eu falei, quer saber? Eu vou... eu já estava aqui há 3, 4 anos, mais ou menos. Calhou da minha mãe conseguiu o visto dela e vir pra cá. Eu falei, quer saber? Eu vou tirar um tempo pra mim, pra eu ficar com a minha mãe. A minha mãe nunca tinha vindo. Ela vai ficar uns 15 dias aqui, deixa eu aproveitar com ela. Entendeu? E eu não sabia o que fazer depois disso. E aí... Saiu daí do escritório? Saí do escritório que eu tava trabalhando. E eu tava bem naquela época, porque como eu tava fazendo faculdade, eu tava bem naquela época de fazer OPT, sabe? Pegar um ano trabalhando só. Falei, deixa eu ver o que eu vou fazer da minha vida. E aí, eu acabei, a minha sogra, ela trabalha muitos anos, ela é administradora de empresa, né? Trabalha muitos anos, tem uma empresa no Brasil há 20 e poucos anos de segurança eletrônica. E ela tava aqui também, num momento muito difícil da vida dela. Eu falei, quer saber? Vamos juntar nós duas? Vamos fazer um escritório? A gente faz, tipo, uma coisinha pequena. A gente atende algumas pessoas, né? Eu nem sabia o que eu ia fazer da vida. Só que, assim, tudo foi acontecendo muito rápido. Sim. E a gente começou a ter muitas indicações. Indicação e aconteceu. Foi isso. Foi essa minha E entrada aí na que contabilidade. nasceu o Connection Accounting? Foi. Então, minha sogra é minha sócia lá na contabilidade, na Connection. Legal, gente. Uhum. E ela tá aqui também. Sim, a gente tá já 7 anos juntos, vai fazer 8 anos agora. Ela trabalha Que junto bacana. contigo lá? Uhum. Não sabia. Ela é minha sócia lá. Muito bacana. Quem Thalita. que é mesmo? Rose. A Rose? Uhum. Não sabia que ela era tua Eu? sogra. Pois é. Não, ela é super nova, também teve o meu marido muito cedo e tudo mais, Eu então... não sabia que ela era tua sócia, eu não Uhum. sabia, e muito menos que era tua sogra. Pois é. Thalita, e no meio dessa jornada, né, que você foi empreendendo, se encontrou nesse mundo, Uhum. montou o seu business, a sua empresa, veio filhos. Como que foi esse processo? Um pouquinho Que é complicado. o que muitas mães, muitas mulheres Aham. empreendedoras passam aqui, é a nossa realidade, né? Pois é. Então, eu abri a Connection, a gente abriu no finalzinho de 2019. Início de 2020, pandemia. Um mês depois da pandemia começar, descobri que eu tava grávida. Do meu primeiro filho. Então, assim, foi uma loucura, porque
negócio novo, sem dinheiro pra nada. Só investindo, né? E negócio, tipo assim, tudo fechando, assim, um desespero. Engravidei. Aí, eu sendo bem sincera, assim, foi um período muito louco, foi um período muito difícil, mas eu gostei demais desse período. Eu consegui. É engraçado, né? Eu consegui curtir a minha gravidez dentro, por exemplo, do escritório, dentro da minha Sim. casa, com o meu. Sabe, grávida com meu filho, Sim. meio que só eu, assim, foi sozinha. Foi um período muito solitário, porque eu não consegui que ninguém viesse do Brasil pra cá pra me ajudar, então ficou só eu e meu marido mesmo. Mas ao mesmo tempo foi um período muito bom, porque a gente conseguiu, assim, focar no pequenininho, né? Então, aí eu tive o meu primeiro, depois de 1 ano e 8 meses tive o meu segundo, acabei, sabe, um atrás do outro. E, pois é, agora eu tenho 2 pequenininhos com um escritório de contabilidade. Foi uma loucura, assim, olhando pra trás, foi uma loucura. Eu graças a Deus, assim, não tive ajuda das pessoas de fora da minha família, só quando o meu mais novinho nasceu, Uhum. que a minha mãe conseguiu vir pra cá. Mas eu tenho uma amiga, assim, que os Estados Unidos me deu, que é uma irmã pra mim, que me ajudou a ficar com o meu pequenininho, meu mais velho, assim, desde que ele nasceu. Nossa, que Então, bom. pois é, então. E aí, o que acontece? Como você falou, né? Empreender com filho, com tudo mais. Foi um momento muito difícil, porque apesar de gostoso, assim, olhar pra trás e falar, nossa, que delícia aquele momento, né? Mais, vamos dizer, intimista, mais solitário, mas com o pequenininho, que costuma ser muito cheio de holofotes, muita Sim. gente, né? Eu trabalhei muito. Eu tava trabalhando demais. Então, chegava no escritório 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Ou deixava o meu pequeno com a minha amiga super cedo. E só ia buscar, tipo, 10 horas da noite. Sabe? Foi um período Desafiador. desafiador. Né? Porque você tá. Imagina só, você tá com um negócio crescendo, muitas indicações, clientes precisando de você, você querendo fazer o negócio acontecer, as coisas, sabe, funcionarem, você tem um sonho, você tá indo atrás desse sonho, começa a dar certo. E tá com aquela empolgação, mas ao mesmo tempo você tá lá falando, poxa, eu tô sacrificando o meu Sim. tempo com o meu pequeno, que não vai acontecer de voltar, né? novo, não vai voltar, entendeu? E pra mim foi muito. Emocionalmente foi muito difícil, Sim. mas ao mesmo tempo foi gostoso, assim, de olhar pra trás, assim, e falar: caramba, que Tu construiu, Consegui que construir isso. delícia. tu construiu muita coisa em pouco tempo e agora te permite ter um pouco mais de tempo com ele, Sim. dar mais qualidade de vida pra ele. E é assim, acho que cada mulher tem uma jornada muito única, muito individual. Hoje a gente vê muitas pessoas nas redes sociais, né? Muito cheias da razão, dando rotinas milagrosas, técnicas milagrosas, uma vida, né? Um estilo de vida que nem sempre pode ser o que encaixa pra você não encaixa pra mim, o que encaixa pra mim não encaixa pra você, porque nós somos individuais, nós somos seres humanos únicos, né? Sim. E cada um tem um sistema diferente, você tem um sistema com seu marido, com seus filhos, e a gente acaba se culpando muito quando a Sim. gente olha um padrão e gostaria de seguir aquele padrão, mas a nossa realidade não nos permite. Então a gente sofre, a gente se culpa, existem muitas. A mulher, assim, já tem uma Sim. culpa que a gente carrega. Natural, né? Natural. Tipo, tô trabalhando muito, deixando meu filho de lado. Ai, meu Deus. Aí vai dar atenção pro filho, ai, mas eu tô deixando meu business de lado. Então, é sempre uma culpa Uma de um lado ou culpa. do outro. Uhum. A gente já tem isso natural que a gente carrega. E aí, se a gente começa a se comparar demais, ou as pessoas, a sociedade começa a trazer essa carga pra gente, fica mais difícil. Então, a gente tem que entender que cada sistema é único, cada mãe é única. E uma coisa é certa, você é a melhor mãe que os seus filhos poderiam ter. Com certeza. Eles te Sim. escolheram. Sim. E é isso. Então, não pode existir outra pessoa no mundo que seria melhor pra eles do que você. Do jeito que você consegue dar atenção pra eles, do jeito que você faz. E é sobre isso, né? Aqui eu vejo muitas mães aqui sofrendo muito por terem que deixar os filhos pra
ir para o mercado de trabalho. Ah, demais. E aí, às vezes, uma coisa que acontece interna que acaba até prejudicando o trabalho. Ou vice-versa, outras que estão em casa, mas que abandonam, às vezes, a sua carreira para se Sim, dedicar à família, aos filhos, e sim. não são valorizadas por isso, Exato. né? Então, é uma coisa que a gente tem que trabalhar dentro de nós. Mas agora, E que idade que tem? Eles têm agora? Ah, eles têm 5 e 3 Como é o nome? agora. Ethan e Brian. Ethan e Brian, dois É, nomes lindos. lindos, né? Pois Lindos. é. E os dois devem ser super amiguinhos, Ah, devem eles brincar são. muito, né? Não, graças a Deus, eu sou muito abençoada, porque os meninos Idade parecida muito ainda. próximos. Muito bom. O menorzinho é mais danadinho, assim, gosta de pentelhar o maior, e o maior é mais mandão, mas, sabe, ele é muito inteligente, então, Legal. Mas isso que você falou, assim, até me emocionei um pouco, porque a gente se sente muito sozinha, né? É um momento que a gente tá iniciando tudo, então você não sabe o que fazer com aquela criatura que acabou de nascer, que é tão pequeno que depende de você. Tu tá aprendendo a ser Você mãe tá ali. aprendendo a ser mãe. Aí eu tinha um horário diferente do meu marido, né? Ele trabalhava, ficava fora durante a madrugada. E eu ficava. Então ele trabalhava à noite, né? A gente trocava. Os turnos. Trocava Nós os tivemos turnos. um período assim também, né? Aham. Não de madrugada, Não de madrugada, mas É. era de turnos diferentes no É, dia. totalmente diferente. Então, assim, eu tava saindo, ele tava chegando, eu tava chegando, ele tava saindo. Então, foi um período muito complicado. E aí a gente sabe, né? Nós que somos mães, sabemos o quanto é difícil aquele momento depois do parto. Eu tive o meu mais velho, ele veio prematuro. Ele tava. A minha bolsa estourou com 34 semanas. Então, ele nasceu prematuro. Nossa. Mas assim, graças a Deus, super bem. Uhum. Não teve que fazer nenhum tipo de tratamento por ser prematuro nem nada. Mas como ele nasceu muito pequenininho, eu não conseguia amamentar ele porque ele não. Não tinha força Eu ainda pra tinha você. que. Exato, eu tinha que dar na seringa. E aí, aqui as pessoas são muito práticas, né? Então, vai dar da fórmula mesmo, tudo mais. E então, além da culpa de ser uma dona do negócio novo, né? Um negócio novo, que precisa de você e tudo mais, eu não conseguia amamentar. E a minha amiga, que ficava muito tempo com ele, ela tinha tido a filha dela também muito pouquinho tempo antes. Então, a gente carrega aquela culpa também. Poxa, ela é a mãe dele, né? Pra ele, chamava ela de mamãe. Então, são esses desafios que a gente acaba tendo, né? Fora os desafios já normais, aquelas cobranças que a gente já tem normalmente, né? E aí a gente quer dormir porque a gente tá muito cansado e a gente se estressa. Eu tive crianças muito boazinhas, de dormir a noite toda, de não dar problema pra nada, sabe? Eu tive essa praticidade por conta da amamentação. Essa praticidade de não ter que amamentar, porque a gente sabe que a gente acaba se doando também muito, Sim. né? Quando amamenta e tudo mais, então... Energia, você fica mais cansada. Muito você- mais cansado, tudo mais, então... E o enfim. tempo de amamentar também, né? Aí cansa, você tem que acordar. Então, querendo ou não, meu marido conseguia me ajudar, né, a dar uma mamá pra ele. Não precisava ser a Thalita, entende? Então, Sim. é um momento muito delicado, né? A gravidez e pós-gravidez, pós-parto, mas graças a Deus, hoje em dia a gente vai pra Disney, pro Animal Kingdom direto. Já estou na Essa fase fasezinha de boa. montanha-russa, Vocês têm uma sabe? programação também, assim, de dia? Aqui tem várias amigas que, tal dia a gente fecha pra ir em família pro parque. Então, o meu marido não gosta muito de parque. Então, sério. Então, eu tenho que, ou às vezes, insistir demais pra ele ir comigo, ou pegar um dia da semana que tá um pouco mais tranquilo no trabalho, que graças a Deus, né, agora eu tenho minha equipe e tudo mais, então Uhum. eu deixo a minha equipe lá e acabo indo com eles. Mas assim, sei lá, uma vez a cada 20 dias, cada 15 dias a gente vai. Muito A bom, gente né? vai, É muito divertido. Ai, é. Cria memórias muito legais com os filhos, É né? verdade. Tá ali. Afinal de contas, a gente tá numa terra mágica, né? Pois Queira ou não é. queira, né? Às vezes a gente se pega pensando, poxa, o mundo inteiro gostaria de estar aqui, podendo é. aproveitar o que a gente tem todos os dias, e às Pois vezes é. a gente não, Não às vezes a gente aproveita não tanto, aproveita tanto ou não valoriza tanto porque a gente tá aqui, né? É. Eu me recordo quando
morava pertinho de Gramado. Aí fui morar na Bahia. Daí as Uhum. pessoas perguntavam, Nossa. mas o que tu tá fazendo aqui? Tá morando lá do lado de Gramado. Pois é, tá do lado da nossa casa. A gente, às vezes... Quase não ia. Beleza, que legal. Você só, assim... De vez em quando. É, Sabe, é a mesma coisa aqui. exatamente. O ano passado eu fui pro Brasil. Fiquei uns 20 dias lá. E aí eu falava, gente, como eu sou abençoada de morar nos Estados Unidos, pertinho da Disney, sabe? Tipo, você chega lá e você vai conversando com as pessoas. Lá é maravilhoso, a comida é maravilhosa, a família, estar perto da calor, família. Imagina a comida tudo italiana da Thalita. Ai, gente, que delícia, olha. A família toda Mas- deve cozinhar bem, né? Porque Nossa, italianos demais. cozinham bem, né? Minha mãe, nossa, minha mãe cozinha super bem, minha avó. Adoro comida Minha avó- italiana. Uma fortaia. Adoro. É. Sonho, né? Pois é, minha avó, por parte de mãe, tem descendência portuguesa e espanhola. E ela, gente, ela cozinha muito bem, muito bem. E então, a gente não passou fome. Lá a gente não passou fome. Mas aí a gente olha pra cá e fala, nossa, quanto abençoados somos, né? Por estar aqui. É um lugar onde todo mundo queria estar. Imagina, a Disney é quintal de casa pra gente. Então tem que Sim. aproveitar. E é como eu falei, né? Como a gente tava falando. Os meus pequenos já estão com 5 e 3 anos. Ele vai fazer 6 anos agora, o pequenininho vai fazer 4. Uau. Então, Já não passa são mais tão bebês. rápido. Não é mais bebê. Então, passa tão rápido, você olha as fotos, você fala, caramba, como é que eles cresceram que eu não enxerguei? E aí, realmente a gente fala, poxa, eu preciso tirar um dia off pra ir pra Disney, porque daqui a pouco eles nem querem ir na Disney mais, vão querer ir, né? Sim, verdade. Thalita, e o que vocês oferecem no escritório? Falando um pouquinho agora da Connection Accounting. Uhum. Você tá com o Pedro, seu esposo, seu marido, agora trabalhando tá junto, né? a família Trabalhando junto. É. Muito bom. E como que tá sendo pra você essa experiência de estar com o marido agora, integrando Uhum. o seu time, a sua equipe? E o que vocês oferecem Uhum. para as pessoas? Eu tava te perguntando aqui nos bastidores, a gente tava conversando um pouquinho, a gente sempre conversa um pouquinho antes. E sobre o atendimento, né? Você falou que vocês atendem pessoas de todo lugar, não é só aqui de Orlando, da Flórida, é do Brasil, é de outros estados. Vocês também devem ter clientes que ainda estão no Brasil e montando business aqui ou fazendo Sim. dos dois lados também, né? Porque Fala tem um pouquinho pra muitas gente. empresas que fazem isso, né? E Sim. precisam dos escritórios. Então isso é importante que a gente mostre pro povo, né? Pra quem quer montar empresa. Você é especializada nessa parte. Eu gosto mais, né? Eu tenho especialização em business, né? Na parte mais financeira, na parte mais voltada para estratégias de negócios, né? Uhum. Mas eu também, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar a pessoa física de lado quando a gente fala de uma empresa, né? Porque Sim. muitas das taxações acontecem a nível pessoal. Na pessoa física. Na pessoa física. Então, eu sou muito curiosa, né? Eu adoro essa parte de leis e o quanto eu consigo economizar, tudo dentro da lei. Pra mim é um pilar muito forte na empresa, assim, a questão de compliance, né? Então, tudo que eu posso trazer de benefícios, de estratégias pro meu cliente, para que ele tenha um benefício fiscal muito grande, principalmente na empresa, mas que vai acabar reverberando na pessoa física, eu trago. Então, querendo ou não tem como você ser especialista em negócios apenas. Você precisa puxar a pessoa física também. Sim. Então, nisso de puxar a pessoa física, a gente se especializou também na taxação internacional. Então, o que acontece quando a pessoa vem do Brasil, recebe o green card, ou vira cidadão? O que acontece nesse meio tempo? Como fazer a migração de forma correta? Porque eu gosto de falar que muitas pessoas pensam na parte migratória, como se ela fosse a única a se preocupar, a mais difícil de se preocupar. Eu tô com a minha questão imigratória, tipo, recebi a aprovação do meu green card, tá tudo certo. Não é E, na só verdade, isso. não é. Doce ilusão, né? Doce ilusão. Inclusive, no dia que vocês foram gravar lá pra gente, a gente ficou dando risada, né? E falando de casos reais que acontecem mesmo. A pessoa vem pra cá, sem planejamento nenhum, começa a fazer várias coisas porque, o meu amigo faz, porque o meu amigo falou, porque... E esquece de buscar um profissional que realmente entenda da sua vida, né? Então, como eu falei pra você, a gente tem 3 pilares no escritório muito fortes. Eu tenho a questão de compliance, mas eu também tenho a questão de
da gente fazer as coisas com estratégia para o cliente. Então, você, Lely, você pode ter o mesmo caso da sua amiga, mas alguma coisinha vai mudar entre você e ela. Então, às vezes, você vai querer comprar uma casa daqui a um tempo. Às vezes, ela quer economizar imposto de renda. Então, a estratégia para São você não estratégias vai diferentes, né? funcionar para ela, entendeu? É muito que eu tento educar os clientes, né? E então, essa questão de estratégia da gente. Acabei até me perdendo. Você falou que cada pessoa tem que ter uma estratégia Isso. diferente. Então, daqui a pouco uma quer comprar uma casa, a outra. Exato. E aí. E como que é feito esse estudo aí pra você saber como direcionar? Por exemplo, quem tá no Brasil, quer vir pra cá, quer montar um negócio aqui. Como que vai ser melhor pra ele? Ah, uma É. LLC, uma Corp, uma Sim, S-Corp, sim. uma coisa assim. Que cada caso é um caso, né? Tu tem que estudar muito a Sim. respeito da empresa e da pessoa física dela Sim, também, né? exato, eu lembrei. Que a gente tava falando sobre a pessoa vir pra cá, né? Então, assim, você pode ter exatamente a mesma coisa que a sua amiga, seu amigo e tudo mais. Só que as pessoas acabam fazendo tomando as ações sem exatamente saber o que isso vai impactar no futuro. Uhum. E aí que a pessoa acaba se complicando. Porque quando ela vem pra cá e tem green card, ela já entra como uma residente fiscal. Sim. Então, ela é residente fiscal, ela tem que declarar a renda mundial aqui. Não é só dar a saída fiscal do Brasil. Sim. Entende? Se você tem renda no Brasil, em Dubai, em Portugal, em qualquer lugar do mundo, você precisa declarar aqui. reportar e declarar aqui. Qualquer E pagar movimentação imposto que é aqui. feita, a pessoa responde por isso. E Sim. aqui é muito sério isso, né? Uhum, Diferente exato. do Brasil. Exatamente. Não tem jeitinho. Não tem jeitinho Exato. brasileiro. Queira ou não Exato. queira, mas é. Exatamente. E aí é o que as pessoas não fazem. É a primeira coisa que eles deveriam estar pensando antes de vir pra cá. Eles não fazem, que é contatar um contador, né? Um planejador tributário, né? Estrategista tributário, que é o que a gente gosta de fazer lá. Então, a gente tem muitas parcerias com escritórios de imigração que começam a fazer todo o processo, mas já encaminham um cliente pra gente, para que esse cliente já faça tudo da forma correta, já venha com uma estrutura formada, entende? Sim. Que já chegue aqui sabendo qual plano de saúde vai pegar, quanto vai declarar no plano de saúde, o que precisa fazer lá no Brasil, tem que abrir uma holding, tem que dar saída fiscal, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, a gente pega e trabalha tanto a estratégia do que... a gente trabalha numa estratégia de acordo com o que o cliente quer da vida dele, qual que é o objetivo dele, mas também a gente trabalha no que você tem mundialmente falando. Uhum. Então, tem muita gente que vem pra cá, fica aplicando pros EBs da vida, que faz ajuste de status, e acha que não precisa declarar imposto do Brasil aqui, entende? Porque acha que não é residente fiscal. Uma coisa é residente fiscal, outra coisa é residente permanente. Sim. Então, são várias regras, né, que os Estados Unidos acabam tendo. Eu acho ele muito mais simples do que o Brasil. Então, quando eu falava que eu detestava a contabilidade, era a contabilidade do Brasil. Até chegar aqui e gostar da contabilidade daqui, eu acho aqui muito simples. Diferente, né? Muito diferente. Acho muito simples, mas Até a na apuração dos simplicidade... impostos também, né? Exato, mas na simplicidade as pessoas se perdem, sabe? Então, eu vou vou contratar meu plano de saúde, mas eu vou declarar uma renda super baixa, porque aqui eu não tenho renda, não declaro o que tem no Brasil. Aí chega aqui, quer comprar uma casa e tem que declarar uma renda super alta para se qualificar para casa, só que esqueceu que tem um plano de saúde. Aí e aí não bate, né, aí as tem coisas. um repagamento do crédito que você usou. Aí você não tá pagando nada de plano de saúde por mês, porque você falou que não tinha renda aqui, ou tinha uma renda muito Não baixa se aqui. contradiz, né? Então, mas sabe o que acontece? As pessoas não têm conhecimento. Não tem conhecimento. E vai naquela, meu amigo me falou. Uhum. Mas fulano, eu vi na internet, não sei o quê. E esquece da parte principal, que é ter um contador, né? Um estrategista tributário do lado, né? Então, eu gosto até de falar muito sobre um cliente meu que ele recebeu alguns cheques do governo, totalizando em $857 mil, tá? De imposto que ele não deveria ter pago. Uau. E ele recebeu 4, 5 cheques do governo na mão dele depositar. Ele depositou
porque foi tudo feito de forma incorreta. Então, a gente conseguiu recuperar $857 mil pra ele. Bom, Entendeu? Por conta de 2 anos de declarações incorretas. Uhum. Entende? Então olha só a responsabilidade que um contador tem, né? Eu gosto muito de... quantos anos de contabilidade dá pra fazer só com o que foi recuperado? Não, ele abriu várias unidades do negócio dele, entendeu? Legal, que bom que... E vocês recebem muito pepino, como a gente fala, né? Os gaúchos falam muito Não, pepino. mais pepino ou Muito mais abacaxi? Vocês recebem esses casos, tipo, de empresas que já chegaram, mas por falta de informação Problemas. foram indo ou pegaram um profissional que talvez não tivesse tanto conhecimento Sim. e aí acaba chegando lá e você vai olhar e uau. Não, sim, eu sou muito chata, vamos dizer assim. Sou muito chata, sou muito criteriosa. Eu gosto de fazer as coisas tudo, assim, com perfeição, digamos assim, né? Esse é o meu lado bom, mas o meu lado ruim também, né? Eu sou muito perfeccionista, eu sou muito metódica. Então, assim, quando eu pego algo pra fazer, eu realmente quero fazer da forma correta, né, pro cliente. Forma correta, diferente daquela forma engessada. Não, eu vou achar uma forma da gente fazer dentro da lei o que você quer alcançar, por exemplo, de objetivo. Então, se você quer pagar menos imposto possível, eu vou atrás de você pagar menos imposto possível, mas tendo respaldo da lei, né? Sim. Sim. Então, Sem fazer coisa errada. exato. Então, graças a Deus, a gente nunca teve nenhum tipo de auditoria. Nenhum cliente nosso teve auditoria. Na verdade, a gente já pegou clientes que tiveram auditoria e a gente ajudou os clientes Auditoria do governo, a do responder. IRS, Sim, tipo do assim. próprio IRS, exato. Porque tem muita gente que acaba, por não saber, não conhecer essas leis, essas obrigações mensais, anuais, tudo mais, vai deixando. E quando vê, tá recebendo o IRS dentro da sua empresa falando, olha, você precisa me mandar todos os seus extratos bancários, entendeu? Eu vou te auditar 5 anos, 2 anos. E eles podem auditar 5 anos pra trás. Então, imagina só. Você Nossa. lembra o que você comeu na sexta-feira, de tarde? Nossa. Não, você não lembra, certo? Imagina só pegar coisa de 2018, 2019, 2020. Que loucura. Entende? Então assim, a gente trabalha com muito respaldo, assim, da lei, tendo sempre essa junção, né, do objetivo que o cliente tem com o que a gente pode tomar de estratégia, o que o governo permite a gente fazer para que a gente case esses dois, né? Ali, Não, pode falar. eu ia te perguntar uma coisa. Existem algumas diferenças. Eu me recordo que no Brasil existia os cursos técnicos, né? Uhum. Técnico contábil. Inclusive, eu estudei, eu fiz técnico contábil. Que legal. Fiz técnico, estágio, né? Digamos assim, mas isso lá, na minha época escolar ainda, né? Existiam os técnicos contábeis que poderiam ir até determinado ponto dentro da contabilidade e depois os contadores, né, que se formavam em contabilidade. Aqui tem algumas diferenças também, né? O pessoal fala em preparadores. Como que é essa distinção e até onde cada um pode, cada profissional pode? Porque eu noto que muitas pessoas falam, o escritório tal é assim, mas só pode ir até determinado ponto dentro da contabilidade, mas Sim. outros tipos de trabalho não pode ser com algum tipo de escritório. Me explica essa distinção. Tá, o que acontece na contabilidade? É um pouquinho diferente do Brasil, né? No caso, vamos dizer, no Brasil, para você ser advogado, você pode ser advogado sem ter a licença da OAB, certo? Mas se você tem a licença da OAB, você responde por você mesmo. Basicamente isso, né? Você tem certas regalias a mais. O que acontece aqui nos Estados Unidos? Você pode, sim, fazer um técnico, né? Você pode fazer, tipo, um college, onde você faz alguma especialidade, trabalha como bookkeeper, ser tax preparer, né? Que é preparador de imposto de renda. Você pode ter o seu PTIN do governo, você entra lá, você faz alguns cursos uma vez por ano, tudo mais, tá tudo certo. Técnico naquilo, como a gente fala no Exato, Brasil. Né? Você pode, qualquer pessoa pode pegar, mesmo que nunca fez, nunca fez contabilidade na vida, a pessoa pode começar a fazer imposto de renda, se ela entender das leis, né? Então tem essa pessoa, o tax preparer, que só faz preparação de imposto de renda.
Tem também o bookkeeper, que é quem faz as reconciliações bancárias, e também não necessariamente precisa de um curso de contabilidade em si, né? Mas para o IRS, geralmente você tem algumas posições. Então, o IRS é a Receita Federal Americana. Você tem o Tax Preparer, que ele tem certas limitações de autoridade lá dentro do governo. Então, você pode agir para ajudar o seu cliente, que você preparou aqueles impostos, mas você tem um pouquinho de limitação do que você pode fazer pelo seu cliente. Você tem o Enrolled Agent, que é como se fosse uma pessoa licenciada pelo IRS para ter certos acessos lá dentro. Um pouco mais de acesso do que o Tax Preparer, né? Tem um pouquinho É o mais... intermediário, digamos assim. É o intermediário. E você tem o CPA. CPA. O CPA, exato. O CPA é uma pessoa que finalizou a faculdade e depois da faculdade você ainda tem muitos CPAs que fazem fazem alguns cursos a mais. Você tem que ter uma carga horária mínima para que você possa aplicar para essa licença de CPA. Aqui é muito interessante porque cada estado funciona de uma forma diferente. Então, tem estados que você não precisa fazer uma prova super complexa como é aqui na Flórida, né? Mas aqui na Flórida você tem que ter uma quantidade de horas que você trabalhou abaixo de um CPA, você tem que ter umas horas de estudo, né, em algumas matérias, né, são alguns créditos que você precisa ter, e você também tem que passar alguns exames para o governo para só depois você ser CPA. A grande diferença é que o CPA ele tem uma autoridade de... como é que fala? Ele tem uma autoridade maior, por exemplo, para atestar que a sua empresa, ela realmente está dentro dos parâmetros, por exemplo. Quero vender minha empresa, quero fazer uma auditoria na empresa. Esse CPA, ele vai ser liable e responsável pelos números que estão lá dentro sendo apresentados, entendeu? Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma empresa que está na bolsa de valores, não pode ser um tax preparer fazendo, entendeu? Tem que ser um CPA que é licenciado e ele está atestando com a licença dele que as informações necessárias, as informações... Isso já se são assemelha ao super... Brasil, que daí é o contador Exato. formado, que ele Sim. sempre falava, quem pode assinar balanço de empresa. CRA que fala no Brasil? CRC. CRC? Conselho Regional de Contabilidade, é isso? Isso, então, isso mesmo. Então, a pessoa tem... É exatamente isso, entendeu? Então, eu, no momento, tô finalizando alguns cursos da faculdade para fazer licença do CPA. Bacana, Legal. muito bom. Thalita, e quais são os erros mais comuns que os empresários que já estão aqui, montam empresa e tal, e de repente chega lá, cometem? Quais são esses erros que você pega, assim, mais comuns que as pessoas, por falta de informação, acabam cometendo? Um básico é achar que o que tem na conta bancária é o lucro da empresa ou o prejuízo da empresa. Então, muitas pessoas acham que a movimentação bancária, a entrada e saída de dinheiro, quer dizer que a empresa não está lucrando. O que a gente sabe que não é verdade, porque muitas vezes você compra coisas que, por exemplo, é um inventário, é um investimento que você está fazendo, você está tirando dinheiro do caixa, mas não necessariamente ele já é um custo. Então, você está sem aquele dinheiro, ele está sendo tratado dentro do balanço patrimonial que a gente fala da empresa, né? O balanço patrimonial da empresa, mas ele não tem... não é um custo contábil. Então, isso acontece muito quando as pessoas compram inventário, acontece muito quando as pessoas compram carro, quando faz investimento, por exemplo, reformas, porque a gente deprecia um automóvel, a gente deprecia um imóvel, a gente deprecia as benfeitorias que você faz na empresa. No nosso caso, que é de equipamentos, que instala equipamentos, com televisores e tudo mais. Exato, você deprecia seus televisores. O investimento que tá lá, o investimento que tá lá. Saiu o dinheiro do caixa, sim. Você pode usar, por exemplo, o bonus depreciation, que é uma das estratégias que a gente usa bastante. Você pode. O bonus depreciation é onde você pode pegar no ano que você comprou o material, o equipamento, fez o investimento,
você pega aquele valor e coloca 100% como custo na empresa daquele ano. Então, você pode fazer isso? Você pode, mas o normal você compra o bem e você deprecia em 5 anos, 7 anos. Então, aquele custo, ele vai sendo aproveitado em 5 anos, 7 anos de uso. Ele vai depreciando. Sim. Entende? Então, muitas pessoas acham que colocando esse dinheiro na empresa e gastando, quer dizer que a empresa não tá dando lucro, e muito pelo Às contrário. vezes ela tá com muito lucro, mas não tem lucro. dinheiro, não tem caixa. Por exemplo, a É. compra de um carro. Muitas vezes a pessoa acha que a parcela do meu carro é $2.000, $1.500. Isso não é despesa. Não, não é despesa. Sabe? Se o carro é financiado, você tem que fazer a quebra entre juros e o principal. O principal, ele não é um custo da empresa. O principal, ele vai para o balanço para diminuir a dívida que você tem. Uhum. Entende? Então, as pessoas acabam confundindo muito esse negócio de ter ou não dinheiro na conta com o lucro da empresa. Com prejuízo. E no Ou fim das prejuízo. contas, é tudo falta de informação, Tudo né? falta de informação. Com a informação, tudo fica mais fácil. Fica mais fácil de gerir uma empresa aqui, fica mais fácil de montar uma empresa e começar certinho desde o início. Sim. Tudo fica mais fácil. Mas eu também sou daquelas que eu acho que é cada macaco no seu galho, sabe? Também. Então, por exemplo, você tem advogado aqui que estudou, que se capacitou. Você vai fazer um processo migratório sozinho? Você pode fazer. Mas imagina o tanto de tempo que você vai estar gastando e o risco tão grande que você vai ter. Se caso der errado, se caso você deixar de preencher um formulário, se caso você. Às vezes, Entende? por um detalhe, a Por um pessoa detalhe, perde. a pessoa perde. Então eu acho realmente, tipo, que as pessoas acabam muitas vezes tentando fazer sozinho algumas coisas por conta daqueles. Meu amigo faz assim, minha amiga faz assado, também. sabe? Eu vi na internet isso, vi na internet aquilo. E não conta com um profissional, entendeu? Pra te ajudar, pra você realmente entender por que você tá fazendo o que você tá fazendo, ou o que você tem que fazer, ou por Sim. que isso dá pra você e não dá pro seu amigo, ou por que dá pro seu amigo e não dá pra você. Então, Sim. eu acredito muito nisso, sabe? Da gente contar com pessoas especializadas pra poder ter o melhor proveito pessoal. Com certeza. E falando sobre os serviços que vocês oferecem dentro do escritório, Uhum. quais seriam eles? Só para as pessoas entenderem, quem tá mais leigo aí assistindo, acompanhando, quais seriam esses serviços todos para as empresas? Tá, a gente faz desde a abertura de empresa, pedido de ITIN number para quem ainda não tem Social Security. A gente faz acompanhamento contábil, então a gente realmente mostra para o cliente se ele tá ou não tá tendo lucro e traça estratégias para que ele diminua o valor do lucro, né? Faça investimentos. A gente importante, né? Exato, exatamente. Não é gastar por gastar. Sim, Você sim, tem que sim. saber onde é que você vai aplicar. E Ter uma orientação sobre isso faz toda a diferença. Pois é. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu agora, real, tá? Ano retrasado, paguei $43.000 de imposto. Aí você fala, caramba, né? Lucro contábil? Lucro contábil. Não necessariamente esse dinheiro realmente ficou pra mim. Disponível, Tava né? disponível. Não tava investido. A gente fez reforma no escritório, a gente fez um monte de coisa, não é? E aí, o ano passado eu falei, quer saber, eu não quero pagar mais essa bolada de novo. E realmente, assim, pro negócio que a gente tem, a gente precisa de alguns investimentos. Então, a gente fez investimento, fez reforma, comprou carro, tudo mais, porque comprou novos computadores. Por quê? A gente realmente precisa dessas novas ferramentas de trabalho. Então, a gente acabou antecipando um pouquinho. Sim. Fez aquelas compras e eu economizei $43.000 de imposto agora para esse ano, entende? Então, quando a gente vê, às vezes as pessoas, poxa, é $200, $300, $400, $500 por mês numa contabilidade, mas olha só meu cliente que economizou 800 e poucos mil dólares. Meu Deus. Entende? Entende? Vale a pena. Não vale. Aqui também é muito diferente, né? Como é difícil da gente entender ou conseguir explicar que no Brasil tu paga o imposto pelo teu faturamento. Exato. Aqui é no lucro. Isso. Aqui lá no Brasil o governo é teu sócio na hora do faturamento. Não importa se deu lucro ou prejuízo aquela tua venda, digamos assim. Exato, você tem que Pode ter pagar tido de qualquer forma, Pode né? ter tido um baita de um prejuízo num montante do teu faturamento. Uhum. Né? Mas não importa, o imposto vai pagar igual. Aqui não, né? Como é Uhum. que eles falam que
Um é pelo faturamento, o outro é por competência. Como que é isso? É, Não sei se é aqui. competência que se fala aqui ou é no É, Brasil, não, aqui é sempre em cima do lucro. em cima do lucro. Exato, só que você tem geralmente dois, os mais conhecidos são dois regimes de caixa aqui no Brasil também. Lucro Tem presumido, lucro é, real, esse tipo de coisa? é tipo isso. O que que acontece? Ah, você tem, você sempre vai pagar o imposto em cima do lucro que você tem. Então, e como você vai pagar esse imposto vai depender da estrutura da empresa que você tem. Então, por exemplo, a gente tem o nível federal e a gente tem o nível estadual. Então, o nível estadual fala mais sobre as leis, como é que você vai responder por um processo, se caso você for processado, como é que acontece caso falecer um dos membros da empresa, o que é que vai acontecer, tipo, legalmente falando em relação às leis, é o nível estadual. E é onde a gente escolhe se a empresa vai ser uma LLC, se vai ser uma corporação, que são os mais comuns, certo? Quando a gente fala de federal, a gente está falando de IRS e a gente está falando de como ela vai ser tributada. Então, eu quero ser uma parceria onde tenho eu e mais um sócio e a gente vai pagar imposto na pessoa física. Ah, não, eu quero ser uma S Corp. S Corp, eu quero estar na folha de pagamento da minha empresa. Vou ter uma folha de pagamento, mas eu quero tirar o lucro sem ter incidência de Self-Employment Tax, por exemplo, que é o Social Security Medicare, são as taxas de aposentadoria. Então, você pode ter uma S-Corp. Você pode ser uma sole proprietorship. Se você é uma empresa pequenininha, sabe? Faz tudo na pessoa física mesmo e tá tudo certo. Ou então, você pode ser uma C-Corp no federal, que você tem uma taxa de imposto fixo e a própria empresa paga imposto. Então, ela paga 21% no federal e paga mais uma porcentagem no estado, dependendo do estado, né? Tem como mudar o status? Por exemplo, alguém, Sim. desculpa, começa uma empresa pequena, porque tá Pode. começando Pode do fazer zero, e migrações. depois Sim, migrar. sim. Isso é muito comum. Inclusive, um dos meus clientes, ele tava com uma empresa que faturava milhões de dólares e tava ainda com uma sole proprietorship, sabe? Pagando um imposto absurdo. E a gente fez essa transição para uma corporação. Então, sim, dependendo de quanto que é que você vai ter de lucro, sabe, prejuízo, quanto você vai tirar de dividendos, quanto você acaba tendo um pouquinho mais de flexibilidade de mudar esses tipos de empresa, entendeu? Então sim, você pode escolher. Então, são esses níveis, né, que a gente fala. Só que quando a gente fala sobre regime de caixa, a gente fala se é cash basis ou accrual basis. Então, cash basis é o que entrou, saiu, o lucro que der, você vai pagar imposto. O accrual já é um pouco diferente. Eles fazem a computação da contabilidade no momento que, por exemplo, a pessoa pegou, contratou a Connection para fazer o imposto de renda dela. Enquanto eu não fizer o imposto dela e finalizar o serviço, esse dinheiro não entra como minha receita. Ela só vai entrar como receita no momento que a gente realizar esse serviço, né? Quando realmente, da mesma forma, por exemplo, às vezes você pega, você fala assim, vou pagar meu aluguel adiantado. Vou pagar 5 aluguéis de adiantado porque eu quero descontar do imposto. Quando a gente fala de accrual basis, a pessoa pode ter pago, mas o custo, ele realmente só vai ser lançado No mediante período que você de realmente, realização do trabalho. exato, Entendi. tiver Não adianta eu pagar. Não quero quero que pagar. vire o ano. Não quero que vire o ano e eu pague muito imposto. Eu vou tentar Vou lá antecipar o antecipar serviço. tudo. Vou antecipar meus funcionários, vou antecipar aluguel, vou antecipar tudo. Então, não é bem É assim. só na realização do trabalho. Então, quando a gente fala de regime de caixa, é mais nessa Entendi isso. diferença. Eu queria te fazer uma pergunta que às vezes algumas pessoas, no dia a dia, né, as pessoas falam. Como que funciona uma entidade non-profit aqui? Uhum. Eu acredito que no Brasil é diferente também. Quando tu vai prestar um serviço para uma empresa, digamos assim, que não é non-profit, ela vai entrar nas despesas, vai ser uma expense, né? Uhum. Quando tu presta um serviço para uma entidade non-profit, que é sem fins lucrativos, né? Uhum. Isso, o valor desse serviço que está sendo prestado
vai ser abatido diretamente no imposto a pagar? Como é que É funciona porque- isso, mais ou menos? Quando É igual para todo mundo? Não. Quando a gente fala de uma empresa non-profit, a gente fala de uma empresa que não tem fins lucrativos e não paga imposto, certo? Então, o que acontece? A empresa sem fins lucrativos, ela não pode agir de má fé e beneficiar alguns dos sócios ou qualquer tipo de pessoa relacionada de alguma forma, porque a empresa está sendo não está sendo tributada, né, Sim. por aquele dinheiro. Então, aquele dinheiro, o que é? Arrecadação. Então, você tem que fazer a benfeitoria para os outros, valor. né, que você se propôs a fazer. Então, quando a gente fala de uma non-profit, se ela tem alguma despesa, ela precisa, lá dentro dos livros corporativos, né, do bookkeeping da empresa, precisa falar, olha, esse dinheiro foi usado para isso, para promover o evento, para fazer um evento, para fazer alguma doação, para fazer alguma outra coisa. Mas não necessariamente que isso será declarado para o governo, porque quando você é uma non-profit, você, até certo valor de receita, você não precisa fazer uma declaração como a gente faz nas nossas empresas que são para fins lucrativos, mostrando qual o valor de faturamento, quanto você teve de despesa com contabilidade, com funcionário e tudo mais. Você não faz esse breakdown, entendeu? Até certo faturamento. Agora, empresas non-profits, elas são muitas vezes passíveis de auditoria, se você estiver fazendo grandes movimentações. Então, você tem que manter a contabilidade certinha para que você mostre que as partes envolvidas, o presidente, né, o diretor, o tesoureiro e tudo mais, eles não estão tendo benefício próprio, entendeu? Porque é uma empresa que não paga imposto nenhum, Sim. entendeu? Então, se você prestou. Água. Se você. Poxa, agora que eu queria um chimarrão. Duração de um podcast. Você toma chimarrão? Não. Não A oferecemos. gente não ofereceu porque Não, ele é não, paulista. Quando vem um gaúcho aí, um catarinense, a Meu, gente meu tio é oferece. paulista, meu tio é paulista, mas ele Tem alguns toma. paulistas que Ele tomam. gosta. Acontece, né? Mas não, eu não Eu, moro- gosto. a gente- eu morei na Bahia, tinha colega de trabalho baiano que tomava Mentira. chimarrão todo dia. Mas é raro, mas é raro. Não, é muito. Casada- mas era muito casada raro. com gaúcho. Então aí Tá influenciou. explicado. Mas, Thalita, então, assim, o ideal para quem monta, quem tá montando essa instituição, quem tá trabalhando com isso, também é ter um aconselhamento, Sempre, um né? suporte, Uhum. para que possa fazer tudo certinho. É porque Sim. não vai conseguir, não é tão simples, né? Não vai conseguir montar um processo de non-profit. Não é tão Aqui nos simples, né? Esta- Como uma LLC. Aqui nos Estados Unidos, é muito importante que as pessoas olhem cada detalhe de quem vai montar a empresa, quem vai montar qualquer coisa. Especialidade de cada profissional, né? Isso que tu tava Exato. falando. Exatamente. Muito bom isso. Acho que a gente pode ter tirado muitas dúvidas de muitas pessoas com essa conversa, Legal. né? Tomara. Com certeza. E a connection agora, daqui pra frente? Tem... Olha, eu não posso contar, mas a gente tá preparando vindo várias, Tem muitas muitas novidades, muitas viu? novidades. Eu Então isso gosto, vai ficar pra próxima gravação, com né? certeza. Eu gosto muito de ir atrás de coisas novas. A gente tem a AI aí que tá super em alta, facilitando a nossa vida e tudo mais. Então, Isso é algo temos que não muitas tem novidades, volta, né? É algo que não tem volta. e dá até um frio na barriga. Você não tem? Não tem um frio na barriga? Certeza. Gente, me dá um frio na barriga gigantesco com a AI, mas agora eu tô surfando mais na onda da última AI. semana- A gente vai Na aprendendo. última né? semana, quinta e sexta, 2 dias que a gente fez com a Febracis, Ah, 2 dias inteiros, das 9 às 9 da noite, Sério? sobre AI para São- gestão, Que AI legal. para gestão de negócios. olha só que legal. Meu Bacana Deus, tem demais. muita coisa, muita coisa. vindo aí. É muita Tipo novidade. assim, nos próximos 5 anos, o mundo vai dar É. uma volta. Nem Nas próximas cinco. semanas, né? Nem Porque cinco. toda semana já tem uma coisa nova Tem que algo você novo. não consegue acompanhar. Eu falo que o que nós vivemos hoje, daqui a 5 anos, vai ser irreconhecível. Sim. É, totalmente. E que bom, assim, que a nossa geração acompanhou o telefone de orelhão. A gente acompanhou o telefone de discar e agora a gente está indo para esse lugar, assim, que existem painéis holográficos que trazem o computador na nossa frente. Pois é. Coisas que a gente via em filme são reais hoje em dia, Sim. né? Então é muito, muito maravilhoso isso. Pois é. Thalita,
como a gente sabe que tem novidades, então a gente vai convidar você a retornar Ai, daqui a com alguns meses certeza. para contar as Aham. novidades. Com certeza. Mas Super a gente top. quer agradecer muito a tua participação. Obrigada por você estar Ai, aqui com a obrigada gente. você. Gratidão por Obrigada, você ser viu, nossa gente? parceira, por abrir a tua casa, que é a tua empresa, né? Pra gente estar lá com a OnTV, mostrando outras empresas. A gente gosta de frisar sobre isso, né? Os parceiros, os empresários parceiros que abrem as suas empresas para receber o nosso sistema, não estão simplesmente recebendo o sistema OnTV, eles estão recebendo outros empreendedores, Sim. outros empresários que precisam mostrar suas marcas e ajuda a fomentar essa rede de parceria, de relacionamentos e também a rede de consumo Exato. entre as empresas, Certeza. né? Sim. Uma empresa apoia a outra, ajuda, divulga, abre espaço e é assim que a gente vai crescendo a nossa comunidade de forma sustentável, consciente, né? Tem pessoas que pensam, às vezes, que uma empresa do estilo da OnTV, que é uma empresa de mídia indoor, que coloca os clientes anunciantes dentro de outras empresas, tem pessoas que às vezes que pensam, né, que vou emprestar a minha marca para uma outra empresa, mas não é só isso. Não é Você só está Mais isso. dando visibilidade para a visibilidade, comunidade, com né? certeza. É. Porque para nós como empresa, como OnTV, é difícil mensurar o que cada uma tela traria de retorno para a OnTV, mas a gente consegue mensurar o que traz de retorno para quem está lá dentro, quem está Exatamente. anunciando. É. Entende? Então nós temos muitos parceiros e a gente está só começando, tem muitas novidades vindo Ai, com aí, certeza. Então eu sabe? quero daqui a uns meses Daí a saber gente das tem que novidades trocar também. ideia, Com sabe? certeza. Mas é isso, a gente está aqui para isso, né? A gente não saiu da nossa zona de conforto no Brasil, da mesma forma que tu, para estagnar. É A gente vem verdade. para prosperar. Pra prosperar. Todo mundo sai da sua zona de conforto é para prosperar, não é para certeza. estagnar, né? Na E vida. desenvolver a consciência de trabalhar para o mais e pelo todo é o que faz a gente crescer com saúde, Com né? certeza. Toda empresa que tem essa mentalidade vai prosperar e vai ser bem sucedida, porque é impossível. É Uhum. questão de consciência. É. Nós somos muito gratos por você estar aqui conosco, Ai, por obrigada. você abrir o teu espaço lá pra gente entrar e para os nossos parceiros e clientes entrarem lá também. Muito obrigada mesmo. Era meu, gente. Obrigada a Valeu. vocês, viu? E você que está aqui nos acompanhando, gratidão por estar conosco em mais um episódio do OnCast, o podcast da OnTV. Queremos agradecer de coração também ao Alaska Tech Store, que é essa casa que recebe aqui o OnCast, esse estúdio maravilhoso, nossos parceiros, o Caio que está aqui nos bastidores arrasando em todos os vídeos que vocês veem por aqui. Somos muito gratos a cada pessoa que possibilita nós estarmos aí na sua casa ou no seu estabelecimento comercial No ou seu no seu celular. carro, no seu celular, onde quer que você esteja nos assistindo. Obrigada pela sua audiência e não esquece, se inscreve no canal, ativa Curta, o sininho. compartilha, e faz comenta. perguntas. É Na verdade. descrição do episódio de hoje vai estar todos os dados aqui da Thalita, da Connection Accounting. Segue Ok. lá o Instagram da OnTV, @OnTVUSA, e lá você vai ficar sabendo de todas as novidades da nossa empresa também. Thalita, qual é o Muito Instagram da Connection? É Connection Accounting também. Vamos Bem deixar simples. tudo na descrição, Tá gente. tudo na descrição aí, Isso certo? mesmo. E Obrigada. escritório top, hein? Muito conhecimento e a sua empresa vai ficar muito bem atendida. Obrigada. E eu não tô falando isso porque você está aqui na nossa frente, mas é por outras pessoas que Ai, falam que bem legal, de ti, fico do teu muito trabalho e do escritório, com Ai, certeza. obrigada. Bom poder conhecer um pouco mais da tua história, Thalita. Obrigada, viu? Obrigada. Foi um Valeu. prazer, gente. Tchau, Tchau, gente. gente. Até a próxima. Até a próxima sexta, valeu!